introdução do Monzani. Acho que tinha um PDF, né? Tinha. Tem. Então, da página 17 para 18, ele fala disso aqui, né? Ele ainda está discutindo essas dualidades, né? Essa maneira de pôr o problema, né? Como uma coisa ou outra, né? Essa oposição, né? Então, eu pensei em retomar a partir desse parágrafo aqui, onde ele diz assim: poder-se-ia argumentar que é a própria colocação do problema que gera impasse, como acabamos de dizer, e que, se se observa mais atentamente o conjunto da obra de Freud, assistimos a um desenvolvimento até um estágio final, em que nem tudo é mantido, mas também nem tudo é negado. Né? Eu acho que é importante a gente ficar atento para essa maneira como ele argumenta, porque é em cima disso que ele vai formular o negócio da espiral, pêndulo pendular espiralado, né? A partir dessas coisas aqui. E eu peguei essa deixa aqui, porque aí no parágrafo seguinte ele vai falar das metáforas evolucionistas, né? O que você entende por uma teoria que evolui, né? Bom, mas ainda nesse parágrafo diz: essa hipótese é interessante porque, de um lado, parece dar conta das várias mudanças ocorridas ao longo da obra, e, de outro lado, mantém um princípio de continuidade que unificaria essa mesma obra, né? Quer dizer, eu acho que nas entrelinhas a gente enxerga o estruturalismo aqui, né? Porque quando ele diz isso, tem um princípio de continuidade, de certa forma ele está repercutindo aquela ideia dos estruturalistas da ordem de razões, né? Da cadeia, da lógica dos argumentos, né? Que caminham, né? Com uma certa autonomia. Então, acho importante isso, porque teve uma coisa curiosa, eu falei disso lá, acho um mês atrás, né, que eu estive em Salvador, eu falei disso, e lá tem alguns discípulos do Monzani, né? E por acaso, uma colega lá disse que na UFBA, não, a Carlota, a Sueli, o Abel, o pessoal que estudou em Campinas, né? E o pessoal lá é antiestruturalismo. Tem umas militâncias lá, assim, que tratam o estruturalismo como algo abominável, uma coisa assim. Né? Algo a ser combatido. A ser combatido, isso. Eles denunciam, né? E aí depois elas vieram falar comigo: você está identificando o Monzani com o estruturalismo, isso aqui não é bom e tal. Fica... né? Assim, não para elas, né? Mas para o programa. Assim, é como dizer assim: o Eduardo é do PCC, uma coisa assim, né? Que uma imagem negativa. Não, né? Fale isso para eles. Não era para contar, né? O PCC já está na universidade, né? Então, mas é sempre importante dizer isso. O que eu identifico é que o Monzani é essa escola, né? É um ecoestruturalista, né? Não é um autor, vamos dizer, fiel, né? Assim, forjado na escola estruturalista, né? Tanto que ele estuda ali na USP e já nas décadas onde a coisa já tinha ganhado um contorno diferente, né? Então a gente enxerga, vamos dizer, certos zelos, certos cuidados, que são próprios do estruturalismo, né? Aí que começa, quando ele vai falar do método evolucionista, as metáforas. Então diz assim: as metáforas evolucionistas são sedutoras, mas problemáticas. Fica-se pensando se, quase sempre, não acabam por mascarar, através de um nome, aquilo que se pretende resolver. O termo desenvolvimento, por exemplo, é extremamente ambíguo. Ele está jogando aqui com evolução ou desenvolvimento, né? Em certos momentos tem uma conotação gradativa, evidente, como quando se fala, por exemplo, no desenvolvimento físico de uma criança.
às vezes parece implicar certas mutações qualitativas, como quando se fala no desenvolvimento da crisálida à mariposa, né? No primeiro caso, é sempre a figura do mesmo, que persiste, que está presente. No segundo, é a querela do mesmo e do outro, que se instala, né? A crisálida e a mariposa. Tudo isso é por demais conhecido para quem insistamos, né? Mas é interessante, é a posição que a gente encontrou no Darwin, né? Sim. Quando ele diz a variação, que ela é lenta, gradual, mas também tem as abruptas, né? Dá para pensar que a coisa... E esses são exemplos, né? Tem certas variações que vão graduaisinhas, assim, né? Lentamente. E de repente tem essas que trazem uma anomalia, né? E o Kuhn vai trabalhar com isso também. Eu acho que... Então, porque a anomalia, ou a variação abrupta, ela traz essa ideia do disjuntivo, né? Ela rompe a continuidade, né? E o Kuhn traz essa ideia de paradigma, quase que um parente do descontínuo, né? Uhum. O incomensurável é praticamente... Ciência normal e ciência... É praticamente um descontínuo, né? Cada etapa da ciência, considerada como um paradigma, tem seu estatuto particular, né? Vamos lá, voltando ao nosso problema, dizer que há uma evolução do pensamento do Freud, aliás, só uma observação curiosa. Em toda a origem das espécies, todo o texto da origem das espécies, que hoje tem fartamente em PDF, procurem a palavra evolução, ela não existe. Darwin não usou essa expressão. É curioso como carimbos, né, marcam pessoas, assim, né? Não é um conceito darwinista. Entanto, o que mais se diz atribuir ele é teoria evolucionista, né? Porque ele até fala de involução, né? Espécies que desapareceram. Tem também isso, tem a regressão, né, que é lamarckista, mas a expressão mesmo, né, evolução não era uma linguagem dele, assim, da época, né? Ele fala em variação, né, herança, transmissão, do adquirido, né? Aptidão. Mas evolução não é um termo dele, aí é atribuído, né? Dizer que há uma evolução do pensamento de Freud ou um desenvolvimento em sua obra é apenas escamotear o cerne da questão. Pode-se dizer que há um desenvolvimento do pensamento freudiano, mas é preciso esclarecer o que se entende por essa ideia. Caso contrário, estaremos apenas rotulando o problema e não o solucionando. Manoni, por exemplo, afirma que, embora a superando, Freud nunca abandonou ou renegou uma só de suas ideias, né? Então, isso é um dado interessante para pensar essa coisa de possíveis rupturas. Quer dizer, nenhuma ideia foi abandonada, né? Mas também nenhuma ideia foi mantida. Precisa tomar cuidado quando se diz que se houve desenvolvimento ou evolução no sentido, então, da crisálida ou no sentido da criança que evolui, né? Me parece que o que o Monzani mostra é o que há de característico no Freud, é o que há de muito particular no modo de elaborar sua teoria, né? Por isso que incomoda muito quando os reducionismos, né, com relação à metodologia do Freud, se fez ciência, se não fez ciência. Acho que cabe muito a nós entender que tipo de construção teórica o Freud fez. Ele não está identificado, vamos dizer, com um procedimento padrão, né, um procedimento que possa ser nomeado. E o trabalho do epistemólogo aí é justamente dizer qual é, né, e não se é isso ou se é aquilo. A verdade é que até hoje essa discussão não foi organizada e sistematizada. Para a grande maioria dos estudiosos de Freud, sempre há uma opção prévia perante a colocação dessa questão. Não estamos questionando em nenhum momento esse direito de escolha.
O que estamos tentando salientar é que um trabalho prévio, antes de pressupor ou indicar, seja continuidade, seja ruptura, ele se impõe. Do ponto de vista lógico, o de tentar fundamentar qualquer dessas opções, não se começa a fazer uma ciência sem fazer escolhas. É um pedágio que se paga, é um prejuízo que se paga para começar, e que depois a experiência te corrige. Ela vai, né, te informar sobre a potencialidade daquela escolha. Né? Agora, essa escolha ela sempre também está conectada com a experiência, senão ela não tem validade. Quer dizer, o princípio freudiano nesse sentido também. Mas ela paga, vamos dizer, ela tem um componente indiscernível aí, né? Alguma fantasia, alguma ilusão. Dizer que a continuidade é a ruptura, em última instância tem também um gosto pessoal aí, né? Uma afeição pessoal do comentador, né? Depois, na prática, você corrige isso, né? Depois, na experiência, ela te mostra se realmente há continuidade, ruptura e tal. Mas, a princípio, é meio como que uma demanda, é necessário ter uma fantasia na cabeça para poder começar a organizar os dados, né? Ele diz, nessa perspectiva, um dos méritos da obra de Ricoeur é o de, sob certo aspecto, tentar explicar as razões pelas quais opta por uma determinada leitura. Ele está falando da interpretação, né? Quando o Ricoeur faz aquela distinção entre a leitura dos sentidos, né? A leitura da psicologia, e diz que vai trabalhar numa, né? Então, o autor que se expõe sua metodologia, né? Suas opções e tal. Que é o que vocês precisam fazer na apresentação das dissertações e das teses, né? As opções que tomaram. Então, ele diz, o presente trabalho tem como ponto de partida a ideia de começar a organizar mais sistematicamente os polos dessa discussão para, a partir daí, tentar compará-los, se possível, se não indicar soluções, apontar os defeitos de algumas propostas. Até agora, utilizamos de forma genérica e vaga termos como mudança, continuidade, ruptura, sem nos preocuparmos muito em precisar o sentido destes, quando aplicados de maneira mais específica à obra de Freud. Contentamo-nos em apontar algumas amostras daquilo que certos autores consideram, por exemplo, momentos de ruptura no pensamento de Freud. Aí ele usa aqui uma citação de Freud, né? O exemplo é a coisa mesma, anotava Freud ao escutar um de seus mais famosos pacientes. E tinha razão, mas é preciso concordar também que haja, para que isso seja verdade, a explicitação das determinações que aí estão contidas, né? Como é que... O que justifica você dizer que alguma coisa persiste? Né? Quando você diz lá do sintoma, né? O que significa dizer que tem uma herança do adquirido na comunicação do sintoma? Né? Isso não é necessariamente alguma coisa observada na experiência. Isso é um pressuposto. Né? Ele organiza a compreensão dos sintomas dessa maneira. Né? Que Freud tenha, no decorrer de sua carreira teórica, mudado várias vezes de posição a respeito de determinados problemas é uma verdade elementar, que o simples olhar endereçado aos seus textos prova insofismavelmente. Quantas vezes, em suas diversas obras, ele não adiciona uma nota para retificar seus pontos de vista de acordo com as novas indicações que lhe fornece a prática clínica. Um exemplo tomado ao acaso é a posição de Freud em relação ao masoquismo, né? Isso todo mundo conhece. De início, Freud pensava como secundário, né? A agressividade era um elemento fundamental. Quando ela não escoava para fora, escoava para dentro. Então... A teoria do Nietzsche. Depois ele retoma a teoria do Schopenhauer. Aí pode estar Há também a questão da clínica masoquista, né?
onde ele chega a postular a ideia de que o masoquista é o sujeito que quer viver sofrendo, né? Então haveria aí uma maneira metapsicológica de pensar um princípio de constância. O masoquista não quer escoar, ele quer sustentar aquilo, né? Depois ele volta atrás e diz, não, mesmo o masoquismo é também inercial, né? Ele também é uma preparação para o escoamento. Então volta a prestigiar o princípio de inércia, né? Que é o nirvana, né? E não de constância, né? Então o Freud tem todos esses... Então acho que esses jogos, assim, né? Esses vai e vens deles são interessantes e você tem ajudado bastante apontando isso também nas leituras que ele faz desses clássicos, né? Que de certa forma devem ficar no horizonte, né? Como uma possibilidade de pensar, né? Para organizar o pensamento. É, uma possibilidade de encaixar aquele, de acolher, né, o paciente ali, né? Seja a partir de Nietzsche, Schopenhauer, né? Bom, de início Freud pensava como secundário, derivado. Depois, no entanto, além do princípio do prazer, percebe que deveria existir um masoquismo primário, que é no 1924, né, o problema econômico do masoquismo, 4 anos depois do Além do Princípio do Prazer. E, em uma nota de 24, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele escreveu. E essa é uma obra que precisa ser lida com muito cuidado, né? Imagina, em 1924 ele ainda está corrigindo a obra. Mais corrigido do todo. É. Então, quer dizer, você vai lá na ordem cronológica, é 1905. Aí passou mais de 20 anos mexendo na coisa, né? Não tem uma constante atualidade a obra, né? Eu tenho a impressão que se tivéssemos, quem tem, né, acesso a todas essas edições, teriam uma amostragem. O modelo disso, que deu um resultado muito bom, já comentei várias vezes aqui, é o livro do Thierry, esse professor lá, o Vinícius até assistiu a aula dele no semestre passado. Ele escreveu um livro chamado Darwin contra Darwin. E ele mostra isso a partir da leitura simultânea dos 6 edições da Origem das Espécies. E indicando, porque aí Darwin não teve esse cuidado do Freud de pôr notas, né? Indicar onde mexeu. O corpo do texto. Modificava o texto e reimprimia, né? Então dá muito mais trabalho para quem vai fazer essa leitura, porque você tem que, e é grosso, né? Você tem que ficar identificando e marcando o que tem num, que não tem na outra e tal. Mas ele mostra, esse livro acho que ele levou tempo, né? Foi uma bolsa que ele ganhou para ir para a Alemanha, ele foi no instituto lá e tal. Passou anos fazendo isso. Então ele identifica idas e vindas do Darwin que acaba permitindo essa consideração de que ele ia contra si mesmo. Em dados reposicionamentos, ele recusava ou negava, enfim, o livro é muito interessante nesse sentido. E por conta disso mostra também um movimento de construção do pensamento, né? A ponto de ele dizer, uma coisa que me chama muita atenção no livro dele, ele dizer que o Darwin, isso não está na letra do Darwin, mas está no espírito da obra, que é que o Darwin tinha muito mais interesse no desvio do que na variação. Então, se você vai pela letra, não, porque o Darwin diz que a variação abrupta é exceção. Mas o Thierry chega à conclusão de que embora não tenha não seja anunciado, seja esse o foco, mas que pode se depurar ali que o interesse dele era no desvio, era isso que o incomodava, porque a variação lenta e gradual está lá, né, já é dada, não cria problema, é justamente aquela ruptura, que para ele não podia ser considerado normal, né, até aquele momento não podia ser considerado normal.
Então, em certos momentos, ele trata isso como exceção, depois ele traz Você mais... questiona sobre o papel da avaliação. Na última edição está bem forte isso. O papel dela, quer dizer, isso, por que ela serve, por que a natureza age assim, né? Então, e as consequências são muito graves, né? Porque aí desmonta a teleologia, desmonta a própria noção de evolução, de progresso, um monte de coisa, né? Faz de fato a evolução ser cega, né? Vai para qualquer lado, né? Então, e esse livro do Freud, acho que é muito disso, né? Ele tem muito acréscimo, e precisaria avaliar cada acréscimo, né, o que estava acontecendo. Bom, então, aí o Freud em 24 escreve, né, na nota: minha opinião sobre o masoquismo foi em grande parte alterada por reflexões ulteriores baseadas em certas hipóteses quanto à estrutura do aparelho da mente e as classes de pulsões que nela atuam. Né? Porque já tem a segunda tópica, né, 24, já tem as duas novas pulsões, o novo aparelho. Então, diz, nesse novo aparelho e nessa novo jogo de pulsões, o masoquismo não cabe como secundário. Né? Aí que eu acho interessante essa ideia de ter uma lógica interna. Né? Não é que ele queria mudar, ele tinha que mudar. Ele pensa mediante o que foi construído, qual é o resultado. O próprio discurso impõe aquela conclusão. Né? Porque nessa altura, vir falar de um masoquismo secundário, e já querendo sustentar a ideia de pulsão de morte, não dava. Não dava mais. Então tem uma... Existe também, mas não é... É como se ele não fosse mais capaz de segurar a flecha, né? E agora já soltou, né? Agora a consequência é independente dele, né? Eu acho que essa é uma grande sacada dos estruturalistas. Né? A teoria tem pernas próprias, né? Ela caminha. Desse ponto de vista, a psicanálise é uma disciplina que, mesmo possuindo um estatuto muito particular, olha que bacana isso, né? Isso aqui é outro traço do Lebrun, né? A ideia do autóctone. Ele não diz que ele tem um estatuto particular, ele tem um estatuto muito particular. Né? Não tem outro pensador que organizou seu saber do jeito que Freud organizou. Né? É muito particular. E é isso que é interessante. Vou antecipar um comentário aqui, porque eu já estou tendo que organizar isso, né? Por causa da tese lá da Parisette, né? Onde se onde foi feita toda uma filiação para todos os aspectos do sexualidade, aparelho, toda uma filiação do Freud. Trabalho exaustivo, de formação acadêmica, de ambiente, de círculos, não sei o quê, né? Ciência, o que era oficial, o que não era. Tudo isso muito rico, né? É muito bom saber disso, mas eu acho que ajuda pouco a explicar o Freud, porque a gente vem insistindo nisso aqui. Não é porque o Freud conheceu ou recebeu influências ou isso, aquilo de meio, de ambiente, que ele foi respeitoso com aquilo. Que ele se curvou. Que ele simplesmente aplicou. Quer dizer, em última instância, tudo que o Freud se nutriu, ele deu, eu acho que hoje eu encontrei isso aqui, um estatuto muito particular, ele fez um uso muito particular de tudo que ele conheceu. Né? Então, eu não sei se concordo com isso, mas me parece que estabelecer as filiações fica meio gratuito. Não é o principal do que nos interessa, porque efetivamente não é o que o Freud fez. Né? Ele não é um bom herdeiro. Ele tem os objetivos próprios. Né? Dá destinos próprios para as influências. Né? Então eu acho que, assim, para quem quer conhecer o Freud, eu acho que é muito mais... um caminho muito mais razoável
fazer esse mergulho aqui para conhecer o estatuto muito particular da sua obra, do que realmente ficar relacionando com o seu entorno e fica informativo, né? Ah, tá, leu isso tal época, frequentou, tá. Mas o que ele efetivamente fez com aquilo? É isso que interessa, né? E aí é outra pesquisa que faz isso, é outro olhar que faz isso, né? Do contrário, a gente cai nesses chavões, né? Ah, já estava lá, outro já tinha antecipado.